que era uma esteira de produção, onde cada um tinha uma caixinha e você vai colocando tudo ali dentro da caixinha, certo? E você vai construindo a tua caixinha. Quando chega lá no final, você recebeu o que você construiu. Então, quando chegar no final da linha, se a caixinha também for uma caixinha de merda, desculpa, mas essa caixinha te pertence. Hoje eu converso com o Adilson Freire. O Adilson é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Adilson começou a empreender em 2015, quando abriu a Cireme Freire Representações e Consultoria e atualmente atua junto às indústrias de plásticos, tintas imobiliárias e moveleiras. Perguntei para o Adilson qual era o grande objetivo dele como empreendedor e ele me respondeu: libertar as pessoas do caos mental para construir uma vida financeira equilibrada e plena. Adilson, as pessoas sabem aonde elas querem chegar? Não é porque você caiu, você vai desistir. Aquilo é o caos transformando em combustível. Oportunidades. Eu tenho essa capacidade dentro de mim. O que difere a cabeça do empreendedor, talvez as atitudes, com a cabeça e atitudes de um CLT, de um funcionário? É que eu sou muito egoísta quando eu acho que eu vou fazer tudo. Isso é impossível, entendeu? Eu posso ter um plano muito bonito. Eu já vi pessoas que me mostraram um plano que se eu tivesse na minha mão, que já estava acontecendo. Adilson, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo teu tempo. Uma satisfação estar aqui com você. Bom dia, eu que agradeço, né, essa oportunidade que você está nos dando. Eu sei que você tem trazido bastante conteúdo para o mundo do empreendedor, né, e eu fico grato ali por ter me convidado e eu poder estar aqui compartilhando com alguma coisa que eu aprendi ao longo da vida, né? Ah, nossa, eu tenho certeza que, olha, o tanto que a gente já conversou aqui nesses bastidores, você tem muito a contribuir. Obrigado. Quero começar explorando um pouquinho ali a tua vida pessoal, entender quem é o Adilson, da onde o Adilson vem, como é que foi a tua introdução ao mundo dos negócios. Conta para nós. Esse ano eu faço 70 anos, tenho um propósito de vida, né, de viver até os 120. Estou me preparando para isso. Continuo escalando, essa que é a ideia, né? Venho de uma família humilde, então empreender já faz parte do nosso DNA, né? Aliás, o brasileiro já nasce empreendendo, né? Vendendo a bala do semáforo, né? É a cocada na praia, entendeu? Aham. Então já está no sangue do brasileiro. E eu não muito diferente disso, né? Então, aos 11 anos eu já estava atrás de um balcão, eu com 11, meu irmão com 10. E naquele momento meu pai tinha conseguido montar uma loja, né? Um bazar, na verdade, onde vendia de tudo, né? Ele, como pintor de parede, continuava trabalhando para colocar o almoço na mesa, literalmente, Uhum. e eu e meu irmão, né, trabalhando ali, cuidando da loja mesmo ali com os 11 anos. Né? Isso até chegar à minha faculdade e meu pai e ter escalado, né? A loja, na verdade, escalou a tal ponto que foi possível manter a família, né? E aí ele assume a loja e nesse caminhar eu acabei indo para a faculdade. Fiz engenharia química, né? Como você até citou. E ao longo da minha caminhada eu vim trabalhando, eu arrumei um emprego em 86 como engenheiro químico numa indústria em Cubatão. Em 86 eu caso também, esse ano eu fiz 40 anos de casado, né? Tenho um filho com 38 anos, a minha família eu considero uma família abençoada, sou um cara E abençoado são, e é por tudo mesmo. que eu conquistei ao longo da minha vida. Isso, como funcionário, eu tive a oportunidade de estar em grandes empresas, né, entender como é que funciona a questão de gestão de crise. E em 2015 eu tive a oportunidade de abrir a Ciremi Freire, onde Uhum. eu atuo como representante comercial voltado para grandes empresas e atuando também como consultor técnico também. Então, esse é o meu mundo. A partir daí, eu começo a caminhar nesse mundo de empreendedor. E não para aí, né? Entendeu? Esse ano mesmo ainda tenho outro projeto em caminho, né? Uhum. Porque, como eu falei, eu tenho o projeto do 120, o Note 120 continua firme, né? Então, eu estou criando
o objetivo é trazer algo grande também, até para esse mundo do empreendedorismo, né? É trazer o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha jornada, Legal. né? A gente não constrói nada sozinho. Para isso, eu estou trazendo dois grandes amigos também, com grande experiência de mercado, grande experiência de uma jornada longa aí, cada um com 30 anos. Eu falo que o somando todos ali já deu 100 anos, né? Só de conhecimento. Aham. E a ideia é trazer soft skill, né, gestão de risco, questão de liderança dentro das empresas. Tudo isso é conteúdo que nós vamos estar trazendo através desse instituto que nós estamos colocando as primeiras pedras iniciais agora. E conteúdo que a gente vai explorar aqui ao longo desse bate-papo. Chamei o Adilson para conversar com a gente a respeito dos pilares do sucesso, Ok. né, Adilson? Acho que você tem experiência, bagagem e uma mentalidade muito legal com os teus 70 anos. Você tem algo assim que é tão possível, sabe? Vamos colocar assim, porque conversando aqui nos bastidores, às vezes a gente vê tanta gente falar sobre como fazer, faz assim, faz assado, mas a tua experiência e os teus resultados são as tuas bagagens, né? É aquilo que eu tenho como objetivo trazer aqui para o pessoal poder captar isso também. Trazendo um pouquinho lá na tua. Não vou chegar na infância, acho que você já pontuou bem aqui, mas você trouxe já uma passagem da tua vida que já me despertou um certo interesse. No teu tempo de CLT, você usufruiu desse teu momento como uma preparação quase para depois abrir o teu próprio negócio. Exato, Olha que ponto bacana. Como é que foi isso? exato. Você como CLT, você vive diversas situações, vamos dizer, de crises dentro das empresas, que é normal, né? Eu passei por vários momentos, quando se olha a história do Brasil, história empresarial no Brasil, a nossa indústria está sempre sob pressão, né? E isso eu tive a oportunidade de viver vários momentos, né, de downsize, por exemplo, de repente começa a cortar pessoas dentro da empresa porque eles entendem que tem que cortar custo, né, e muitas vezes pessoas até com, com grande qualidade, né, dentro da empresa acaba sendo dispensado e a empresa porque a empresa tem que estar se renovando, se reinventando e isso é normal em qualquer negócio, né? Então, o empresário ele tem que estar preparado para esses momentos de crise, para ele tomar decisões, mesmo contra gosto. Muitas vezes ele está mandando embora aquele funcionário que ajudou ele a construir o patrimônio, a montar a empresa, mas chega um momento que aquele funcionário já não faz mais sentido dentro da estrutura e ele tem que renovar. Se ele não renova, ele pode levar a empresa dele à morte também, Você acha né? que ali naquele momento, no período que você foi CLT, a tua mentalidade ela já era de empreendedor ou você foi construindo? Porque eu penso assim, se eu estou numa empresa e já fico observando algumas coisas, pensando assim, quando eu tiver o meu negócio, eu vou tomar cuidado aqui. Ou Exato, seja, você tem uma atenção diferente do exato. que você tá ali só no oba-oba, só fazendo o que é pedido, né? Uhum. Ali você já tinha essa atenção. Sim, como eu falei na minha infância, aos 11 anos, meu pai montou a loja, né? Finalmente conseguiu ter condições de montar a loja. Ele não tinha condições de ficar dentro da loja, ele continuava pintando parede para poder trazer o almoço para casa, literalmente. Ficava eu e meu irmão, eu com 11, meu irmão com 10, cuidando da loja até que a loja começou a crescer, se estruturar e ter condições de sustentar a família. Nesse momento, meu pai assume o balcão, literalmente, né? Uhum. E aí eu já estou na fase de faculdade. É o período que eu estou indo para a universidade para me formar como engenheiro químico. Só que ao longo disso daí, a gente vem de uma família de empreendedor, como eu já comentei no passado, o brasileiro tem esse DNA de empreendedor no sangue, já nasce, né? Porque as dificuldades que estamos pensando em ter algo nosso, entendeu? Deixar de ser empregado, porque a gente precisa encontrar a nossa liberdade e a gente sempre imagina que empreender é o caminho, ter o próprio negócio é o caminho.
Só que tem certas barreiras que a gente tem que vencer. E para isso você tem que estar preparado, né? E vendo o empreendimento do meu pai, como é que ele evoluiu e onde ele cresceu e onde ele caiu, isso me preparou bastante. E quando eu olho para dentro das grandes empresas, uma coisa que eu sempre trouxe para mim é você dentro de uma multinacional, você é treinado o tempo todo para poder ser um cara de alta performance, né? Eles te dão cursos e mais cursos para poder você desempenhar dentro da empresa. Só que o que funciona para a empresa funciona para o Adilson Limitada, literalmente, funciona para a minha vida. Então, muitas das ferramentas que eu aprendi dentro da empresa, eu trazia e aplicava no meu dia a dia. E aplico até hoje. Então, essas ferramentas são muito importantes. Não é que só funciona para grande empresa, para multinacional. Ela serve para você também que está começando agora. Que tipo de ferramenta seriam? Por exemplo, quando você vai fazer qualquer projeto dentro de uma empresa, você vai comprar um tanque para poder fazer um reator, um exemplo, né? Você senta a equipe, aí traz de cada área, traz o comprador, traz o gerente de produção, traz o pessoal de laboratório, todos eles sentam na mesa e fazem um network, por exemplo, um brainstorm. Aliás, network, desculpa, não, um brainstorm. Cada um coloca a sua ideia ali dentro da cestinha. Não interessa se a ideia é boa ou ruim. Cada um coloca a sua ideia. Sua contribuição. É sua contribuição. É porque a pessoa está envolvida com todo o dia a dia da empresa. Então, ele está vendo certas dificuldades que você, muitas vezes, como líder, você não está conseguindo ver. Então, é importante cada um contribuir. E com isso, depois é escolhido. O porquê que essa aqui não vai servir, essa ideia, por que essa aqui vai contribuir. E com isso, você começa a ter uma visão mais apurada do teu projeto. Você acha que, não vamos generalizar, mas você acha que o líder, ele espera uma mente empreendedora dos seus liderados? Eu acho que sim. No dia a dia, você é uma empresa. É que as pessoas pensam muito limitado dentro de uma caixinha, né? Mas não, você é uma empresa completa. Porque, saindo aqui do empreendedor, mas do funcionário do CLT, Sim. vamos pensar assim: você chegou na empresa, você quer melhor salário, você quer promoção, mas o que você está entregando? Qual é a tua contribuição para a empresa? Eu estou aqui reclamando da empresa, reclamando do patrão, né, reclamando do governo, mas o que é que eu estou entregando? Então, se eu quero escalar, eu preciso também me preparar. Eu preciso estar preparado para poder cobrar, porque eu estou oferecendo algo a mais. Então, eu sou uma empresa. Entendeu? Eu tenho que te entregar um bom produto. E esse produto sou eu, é o meu conhecimento, né? Se eu não estou preparado, não tenho o que entregar. Então, se eu não tenho o que entregar, eu não tenho como te cobrar nada. Não tenho como te cobrar um melhor salário, não tenho como te cobrar uma promoção. Como é que eu vou ser escalado para uma posição maior se eu não estou mostrando que eu tenho esse preparo? Tá? Então, eu acho assim, no dia a dia, por mais que você ache que não, eu fui contratado somente para isso, essa é a minha caixinha, o que o meu amigo faz não cabe a mim, tá errado. Do ponto de vista da mentalidade, o que difere a cabeça do empreendedor, talvez as atitudes, com a cabeça e atitudes de um CLT, de um funcionário? Quais são as diferenças entre um e outro? A mentalidade, né? Como você comentou, o empreendedor de alta performance, ele vai estar atrelado a um tripé. São três pilares que são importantes, tá? O primeiro pilar é a mentalidade de execução. Ele tem que ter uma mentalidade que ele resolva as coisas, né? Segundo, é a própria execução tática. Ele tem que entender como é que ele vai pegar o projeto dele e transformar isso numa realidade, né? E o terceiro, ele tem que ter uma visão de escala. Porque se ele também não tem uma visão para onde ele quer ir a empresa, como é que ele quer que a empresa dele vá crescer, ele vai estagnar em algum ponto. Então, esses três pontos são importantes, né? Aí, se a gente puder descer a detalhes aqui, no caso, vamos falar da mentalidade.
todo mundo já nasce como empreendedor, quer dizer, os empreendedores já nascem com uma mentalidade de empreendedor, isso não é fato, Tá, né? Hoje, através ótimo. da neurociência, e é algo que eu estou estudando também, Aham, né? Voltei a fazer pós-graduação e tudo mais, aham. e tem me deixado deslumbrado com tudo que foi, tudo que o mundo está desenvolvendo em cima da inteligência. E aí ele mostra o seguinte, que a tua inteligência ela é treinável, né? Então, por exemplo, vamos entrar na neurociência aqui, Tá. tá? Mas assim, o teu cérebro é que nem uma criança, né? Ele gosta de ganhar doce, Uhum. né? E aí o doce do cérebro chama-se dopamina. Então, se você se esbarra com uma situação e você se congela, o cérebro isso é legal, porque ele não vai ter que trabalhar. Ele é a parte do corpo que mais consome energia. Então, ele vai te proteger tentando não consumir, né? Mas você pode treinar ele, né? Fazendo pequenas tarefas. Cada vez que você faz uma pequena tarefa e você comemora que você conseguiu executar, você dispara dopamina para ele. E ele gosta de dar dopamina. Como eu falei, é uma criança ganhando doce. Uhum. Entendeu? Então, eu fiz isso, ganhei a dopamina, eu vou agora fazer mais. E aí, com pequenas tarefas, você começa a não procrastinar. Você não deixa de jogar a tua decisão para frente e o teu cérebro começa a entender que ele tem que entregar mais para você. E por isso que a mentalidade é importante no empreendedor. A tua mente é treinável, né? Se você o que seria a mentalidade de um empreendedor? Não é assim, um pensamento positivo, não é isso, né? Eu penso positivamente e tudo vai dar certo. Não. Na verdade, você tem que estar focado no que você quer fazer. É você pegar uma situação de caos e transformar aquilo num combustível para você. Aquilo que vai te motivar. O caos é o dia a dia do empreendedor, entendeu? O mundo empresarial, constantemente você está em crise, É a realidade, né? né? Então, se você na primeira crise você congela, você não tem sucesso. Uhum. Entendeu? A mentalidade é importante. Olha que interessante. A gente está falando, usando aqui o teu exemplo, a tua vida, as tuas referências. Eu conheço, você não tocou nesse assunto, mas eu sei que a tua avó também teve ali, né, uma Exato. participação nessa construção do Adilson empreendedor. Você teve seu pai como referência, tua família. Mas vamos considerar que eu não tenho ninguém na minha família, mas eu quero ser um empreendedor. É algo que eu quero desenvolver em mim. Como é que eu começo isso? Por onde que eu parto? Ou da onde eu parto, né? Assim, eu quero ser empreendedor, não tenho nenhuma referência, nenhuma base de referente. Você sempre vai ter uma referência no mercado, entendeu? Que não precisa, então, necessariamente ser Não, dentro de você casa. é de casa. Você já tem aquele sonho que eu quero empreender, Aham. né? O que você vai fazer? Você tem que buscar recursos, né? Que tipo de recurso? Vai buscar conhecimento. Hoje, o mercado tem várias pessoas te orientando, né? Vários mentores aí. É claro que você vai ter que separar o joio do trigo aí, né, no mercado, entendeu? Filtrar Mas assim, bastante. mas você vai de repente encontrar mentores que viveram, sofreram, caíram, mas levantaram. E cada vez que você cai e você levanta, é um aprendizado que você teve. Entendeu? Então, você vai cortar tempo quando você vai atrás de um mentor desse aí. Então, esse é um caminho. Eu vou encontrar alguém que possa me orientar. Eu vou estudar um pouco mais dentro daquilo que eu quero empreender. Muitas vezes a pessoa só quer empreender, só tem um sonho. Um sonho não te leva a lugar nenhum. Entendeu? Porque aí você vem o quê? Da execução, que é o segundo tripé. A Uhum. execução. Eu tenho um projeto lindo, criei uma estratégia linda, certo? Mas o que eu vou fazer para essa estratégia se tornar realidade? Aí vem a execução. Para executar, eu preciso ver o que ferramenta eu preciso, que conhecimento eu preciso. Então eu tenho que ir atrás disso aí, né? Porque senão vira só uma estratégia. O mercado não premia quem cria uma bela estratégia. O mercado ele vai premiar quem entrega um produto de qualidade e com a velocidade adequada, O né? resultado, É né? quem tem resultado, é quem fez a execução correta do projeto. Tem vários projetos que morrem
no papel, Uhum, né? Porque não teve um bom executor. uhum. Eu, particularmente, agora, falando do instituto, né? Eu acho que também o que cabe aí do empreendedor é que ele não deve tentar fazer as coisas sozinho. Eu não tenho tempo para poder buscar todo o conhecimento. O que que eu faço? Eu vou Busco buscar pessoas. pessoas que tenham esse conhecimento e possam agregar algo ao meu projeto. Perfeito. Entendeu? Vou trazer para dentro da minha nave essas Uhum. pessoas, né? Porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo onde eu quero chegar. Então, aos 70 anos, eu não vou voltar, apesar que eu voltei para fazer a neurociência, que eu acho que é super importante fazer. A neurociência tem tudo a ver com o projeto que eu estou querendo criar. Aí um exemplo, né? Fui buscar conhecimento para poder trazer para dentro do meu projeto, né? Mas eu tenho que também agregar pessoas que já estão aí na estrada, que já têm conhecimento e que podem agregar ao que eu tô, ao meu projeto e Uhum. fazer isso evoluir. Então, eu vejo assim, aí eu quero empreender, eu posso buscar conhecimento, volto a estudar, volto para a cadeira da escolinha, né? Para a sala, para a Uhum. mesa lá, para estudar, né? Eu vou buscar um mentor, alguém que já empreendeu, alguém que já quebrou 4, 5 vezes, mas teve sucesso, então ele já conhece o caminho, né? E buscar alguém que queira ser meu sócio, que agregue alguma coisa ao meu projeto. Legal. Então, eu acho que tudo isso junto, dentro do liquidificador, é que vai te dar essa impulsão. Eu ia até te perguntar, usando qualquer outra pessoa, qualquer não, eu ia usar outra pessoa como referência, mas você tocou, no assunto do seu pai, né? Que ele foi uma grande Uhum. referência. O que você se lembra lá atrás, quando você o observava, que você aprendeu e que você aplica hoje? Bem lembrado. Assim, meu pai foi uma pessoa analfabeta, né? Ele aprendeu a desenhar o nome dele, literalmente, porque a minha mãe é que ensinou, mas uma pessoa determinada, né? Como eu te falei, ele era pintor de parede e teve sucesso no empreendimento dele. Ele já tinha tentado uma vez antes, eu estava com uns 8 anos de idade, quando ele tentou a primeira vez, que eu lembre, né? Isso já na fase eu junto com ele, é claro. Ele tentou colocar uma banca numa feira, infelizmente foi roubado, e aí todo o patrimônio que ele tinha ali financeiro ficou ali, perdeu ali. Mas ele não desistiu. Aham. Isso é uma outra coisa que o empreendedor tem que entender. Você caiu, só serve de lição. Não é porque você caiu, você vai desistir. Aquilo é o caos transformando em combustível. Eu Oportunidades. tenho essa capacidade dentro de mim. Me derrubaram agora, mas eu vou levantar mais forte. E eu vou levantar com mais sabedoria. Literalmente isso daí. E foi o que aconteceu. Quando eu estava com 11 anos, meu pai finalmente conseguiu novamente resgatar um patrimônio financeiro, guardou o dinheiro e ele montou a loja. Essa loja começa pequena, né? Começou pequeno. Ali foi uma escola para mim, Uhum. atrás do balcão. Hoje eu falo que eu sou engenheiro químico formado, mas eu sou muito mais um vendedor do que um engenheiro químico, porque toda a minha formação foi criada atrás de um balcão, Aham. né? Como você atende um cliente? Como é que você respeita o cliente? Entendeu? Como é que você administra o teu estoque? Uhum. Né? Como é que você faz a compra, a venda? Como é que você controla o teu caixa? Muitas pessoas quebram, né? Porque abriu o negócio e ele acha que o faturamento do dia dentro do caixa é o lucro dele. Está errado. Uhum. Ele não sabe nem calcular o lucro. Entendeu? Ele esquece que ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar o funcionário que está lá dentro, ele tem que repor mercadoria. Então, tudo isso ele tem que estar na contabilidade dele para no final ele ter um final, ter um lucro, e esse lucro ainda não vem para o bolso dele. Ele tem que ter um fluxo de caixa para poder o negócio dele continuar crescendo. Se ele simplesmente tira o dinheiro do caixa, como muitos fazem, coloca no bolso e sai para gastar, a vida dele como empresário é curta. Sim. Eu quero muito entrar junto contigo no tema de inteligência emocional, que eu Hum. acho que cabe muito aqui dentro do que você está falando. Vejo que hoje em dia, é, acho que assim, as pessoas estão entendendo que é preciso, né? É também um investimento
o empreendedor, né? Aham. Entender, saber como conduzir a equipe, tá bem emocionalmente, tá sustentado. Mas eu queria ouvir de você, Adilson, o que lá atrás deu certo no empreendedorismo, na forma de se fazer negócios, que não pode morrer. Porque a gente está vivendo numa era de muita informação, de muitas pessoas que têm a resposta e querem te vender a todo custo, essas Aham. mentorias e tudo mais. Mas o que lá atrás, mesmo quando criança ali, aos seus 8, 11 anos, vendo a sua família empreender, que você viu que deu certo e você construiu isso na tua caminhada, mesmo sendo CLT, e depois entrando no teu mundo ali de como empreendedor, que você tem alguma coisa ali que você fala, isso aqui não pode morrer? Porque Exato. eu vi lá, eu pratiquei, eu coloquei em prática e acho que tem que continuar nesse caminho. É o que eu te falei, né? Como CLT, eu aproveitei muitas das ferramentas, né, que a empresa hoje usa, e são as multinacionais. Se a multinacional funciona e não está quebrando, serve para mim como Adilson na minha pequena empresa. Entendeu? Então, tem várias ferramentas ali que a gente pode trazer, que muitas vezes o empreendedor que está começando agora, ele não tem essa visão. Aí vale a pena ele buscar conhecimento ou alguém que possa dar esse treinamento para ele, né? Do lado do, voltando lá no meu pai, né, no empreendimento lá do meu pai, eu aprendi muito a questão do fluxo de caixa. Isso é super importante. Essa é a alma do teu negócio. Se você não consegue controlar o teu caixa, você vai quebrar. Aí você fala da inteligência emocional. Você tem que estar preparado todos os dias para a crise. O nosso universo de negócio é um mundo de você ter gestão de crise o tempo todo, né? Então, se você não está se preparando para essa situação, você vai quebrar. Porque assim, ó, quando você vai fazer a coisa acontecer, vai tornar isso realidade, você pode treinar o teu cérebro. Aí a inteligência emocional entra nisso daí. A neurociência te ajuda nesse sentido. A primeira coisa que você tem que fazer, aqui uma dica, né? Antes de Ótimo. você abrir o teu computador, antes de você abrir a rede social, você imagina 3 crises que vão acontecer contigo no dia. Boa. 3. E você já se prepara para as 3. Eu falei que o cérebro é treinado, né? Quando você faz isso, você está mandando uma mensagem para ele de que quando aparecer qualquer problema ao longo do dia, ele vai estar focado no resultado, na solução. Ele não vai vai se congelar na hora, né? Ele vai estar focado. Pô, existe a crise normal, eu só tenho que pensar na solução. E como dizem alguns filósofos, dentro de todos os problemas, todo problema traz uma solução dentro do próprio problema, Aham. né? Se eu estou focado que o próprio problema traz uma solução, eu já sei que o problema está aí. Eu não tenho que me preocupar com o problema, eu tenho que estar focado na solução, Uhum. né? Então, por quê? Isso faz com que eu continue avançando, porque senão eu vou congelar. E aí, se você não tiver uma inteligência emocional forte, sólida dentro de você, entendeu? O teu emocional não esteja tão preparado para empreender, você vai parar por dois motivos, certo? Ou você vai ser pelo medo, Uhum. e aí o teu emocional vai estar fraco e você vai tomar a decisão errada, ou pelo teu ego. Pelo medo já é claro, né? Você se assustou, você não estava preparado para aquela situação, você não se preparou para poder ter solução, você vai parar. O ego, aí eu não quero mostrar para os meus amigos que eu falhei. E aí essas duas situações queimam o teu fluxo de caixa. Aham. Essas duas situações destroem a tua história de empresa, a tua cultura da empresa. Porque você vai colocar o teu fluxo de caixa em risco. Ou você vai queimar o teu fluxo de caixa. Pelo ego, principalmente, porque você não quer mostrar que você está quebrado, ou que você tomou a decisão errada.
você começa a gastar o dinheiro de forma errada. E aí você quebra. Uhum. Então você tem que estar preparado para isso. Por isso, a pergunta quando você fala da inteligência emocional é super importante. Entendeu? Eu preciso estar bem estável internamente comigo, saber o que eu quero, para onde eu quero caminhar. Qual é a minha visão? Né? Uma coisa que é legal é assim, ó, o que que faz o Adilson querer chegar aos 120? É o propósito de vida. Entendeu? Então, eu vou aqui devagar, mas vamos dizer assim, um livro que eu li, que foi do Viktor Frankl, que eu acho que marcou muito para mim. Ele é um psicólogo que passou por 5 campos de concentração, judeu, e as únicas pessoas que sobreviveram ao campo de concentração eram aqueles que tinham um propósito fora do campo. Então, você tem que ter um propósito. Isso te move, isso te tira o teu pé, tira você da cama todos os dias. Né? O que eu quero para a minha empresa? Qual é o real propósito? Para onde eu quero levar essa empresa? Aonde eu quero chegar? Isso é que vai te mover. Isso que vai fazer com que você Uhum. levante todo dia disposto a enfrentar o mundo, porque você sabe para onde você quer caminhar. Sim. Então, propósito é algo importante na tua empresa, na tua vida. Você tem que ter um propósito. E esse propósito ele pode mudar, entendeu? Cada dia você pode ter um propósito diferente, mas é algo que te move, faz você todo dia trilhar a jornada. Qual que é essa maior característica que você identifica nos empreendedores hoje em dia? É, qual é a característica assim em comum? Aquilo que você olha, você fala, rapaz, esse cara quer muito. É o sangue nos olhos, vamos dizer assim, né? É o cara que está determinado, entendeu? Ele está determinado, ele sabe é o que eu falei do propósito, ele sabe onde ele quer chegar. Eu sou, como se fala, Adilson, as pessoas sabem aonde elas querem chegar? elas têm isso claramente na mente. Ela já desenhou aquilo, entendeu? Nas tuas conversas, assim, com as pessoas que você se depara, que você conversa, você está sempre se movimentando, você está em curso, você está se atualizando, você se coloca na posição de aluno, você vai para a sala de aula, você conversa, você entrevista. As pessoas sabem claramente o que elas querem? Nem todas, nem todas. Eu vejo muitas vezes pessoas que estão preparadas, que têm todo um projeto já desenhado, totalmente desenhado. Ela só colocar em execução. Só que eles não sabem virar essa chave. E o que que falta? Para mim, é que assim, ele só tem um sonho. Você faz toda a estratégia linda demais. Né? Você criou toda uma estrutura linda demais. Mas como é que você faz para colocar isso num, a nave voando? Numa Uma realidade, realidade, tornar isso não é? realidade, entendeu? E aí o que acontece? Foi o que eu falei. O que eu não conheço, eu tenho que buscar. Aquilo que eu sei que eu não sou capaz de executar, eu tenho que buscar alguém que seja capaz disso. É que eu sou muito egoísta quando eu acho que eu vou fazer tudo. Isso é impossível. Entendeu? Eu posso ter um plano muito bonito. Eu já vi pessoas que me mostraram um plano que se eu tivesse na minha mão, aquilo já estava acontecendo, né? Mas ele fala, Dulce, não sei vender, eu não sei me vender. Junte alguém que saiba. Eu trago alguém que tenha esse conhecimento. Eu não sou obrigado a ter todos os talentos, né? Então eu vou buscar alguém que tenha aquele talento que me falta, Aham. né? Então, somado isso daí, você tem mais energia para que a sua nave decole. Eu tenho uma impressão que a gente tem que mudar a palavra propósito, apesar de dela definir muita coisa. Aham. Mas eu não sei, eu tenho a sensação que quanto mais você fala, a pessoa precisa ter propósito. Qual é o teu propósito? Parece que mais você tá se distanciando de algo que não sei te explicar bem, mas a sensação é essa, que você está se distanciando, parece que não está ali. E propósito, muitas vezes, nada mais é do que Um um sonho. sonho teu. Eu acordo para colocar minha filha num colégio, eu acordo, vou trabalhar, porque o meu propósito é colocar minha filha num colégio particular. Pronto. Isso é um propósito, correto.
Às vezes é Esse, tão mais simples, por isso que eu te falei, né? os propósitos podem mudarem, né? Entendeu? É o que faz você tirar o pé da cama e começar a tua jornada do dia, né? Mas assim, o que a maioria das pessoas que querem empreender, não que são empreendedores, mas que querem empreender, eles só estão pensando no dinheiro, né? Eu vou deixar o meu emprego de CLT e vou virar um empreendedor porque eu não vou ter chefe. Aí ele quebra. Porque eu vou ganhar mais. Aí ele quebra. Né? Porque se ele está indo só atrás do dinheiro, o dinheiro, na verdade, é uma consequência, é um resultado. Quando ele pensa em montar uma empresa, ele tem que pensar isso a médio e longo prazo. A empresa ela tem que ter vida. Não é só para poder me fazer ficar rico. Ela vai te fazer ficar rico desde que você execute os planos corretamente. Mas é uma caminhada, é uma jornada. Quando você pensa só no dinheiro, você não tem propósito. Ah, eu quero ficar rico? Isso não é propósito, né? Porque o ficar rico exige outras etapas, eu imagino sempre uma escada. Entendeu? O milhão está lá em cima, no último degrau. Mas o que que eu tenho que fazer a cada um desse degrau para poder e pegar esse 1 milhão? Entendeu? E a gente tem muitos atritos e intervenções que muitas vezes a gente não percebe ao longo desse caminho. Eu vendi pão de queijo, abri uma empresa, vendia pão de queijo congelado, tive logo, a embalagem linda, tudo lindo. Investi numa maceira grande para eu não precisar Que mais legal. sovar ali, né, na mão, no braço e tudo. A gente investiu numa maceira. Até que chegou um dia que eu falei, Senhor, o que que eu estou fazendo? Exato. Mas por quê? Porque eu era apaixonada pelo meu produto e só. Entendi. Eu não queria vender pão de queijo. Eu queria amar o pão de queijo. Aham, Entendeu? entendi. Então, eu acho que tem essa diferença também, Adilson. A gente traz algo que a gente ama muito e acha que é o suficiente. Muitas vezes a gente não olha assim a real necessidade do mercado, Exato. aquela coisa toda por trás daquilo. Eu posso amar o meu produto, mas eu também tenho que pensar no que ele está servindo. O que eu vou ajudar aqui com ele realmente? Que solução eu estou entregando? Não que o pão de queijo não fosse uma solução. Eu tenho certeza que meu pão de queijo era o melhor da face da terra. Aham. Uma mineira, né, Adilson? Eu fazia tudo com ingrediente mineiro, era queijo mineiro, era Esse era bom. maravilhoso. Mas era isso que eu queria? Não, então eu descobri no meio do caminho que aquilo era parte de mim, era uma coisa muito emocional. Era minha avó, era a receita da minha avó, era minha mãe que fazia junto comigo. Então ela tinha um apelo muito diferente. A hora de escalar, eu não conseguia escalar. Eu não via ele como. Eu não conseguia fazer separar as duas coisas, entendeu? Aham. Daquilo que era amor e aquilo que era estratégia. Eu não sei se o que eu vou falar faz sentido, mas assim, você fez eu lembrar do meu primeiro gerente, que eu considero como fosse o meu mentor, na verdade. Muito do meu perfil no mercado está muito atrelado à maneira como ele atuava. Uma pessoa extremamente ética, entendeu? E ele sempre falava disso, ó, por conta da ética, né? Quando você vai visitar o cliente, você é o Adilson Liquid Química. Amanhã você vai ser o Adilson Liquid Carbonic. Amanhã você é o Adilson White Martins. Amanhã depois você vai ser o Adilson Kimbarra. Mas qual o primeiro nome que você está falando? É o Adilson. Então o Adilson é que tem que ser o cara ético e colocar as coisas no mercado. Só que ele tinha por trás uma outra coisa que eu quero trazer aqui, é que assim, ele queria, na verdade, ter uma empresa, mas não era só para ganhar dinheiro. Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ele queria gerar emprego para outras famílias. Entendeu? Então o propósito dele era muito maior do que simplesmente montar um negócio para ganhar dinheiro. Entendeu? Ele queria entregar algo muito maior. E isso é que era o grande propósito dele. E muitas vezes a gente só está pensando na gente, né? Mas quando você cria algo, primeiro, quem que você quer impactar? Segundo, qual é a dor no mercado que você está resolvendo?
Então, você falou do pão de queijo. Mas será que o pão de queijo era uma necessidade do mercado? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia maravilhosa na nossa cabeça. Uhum, Entendeu? Mas será que o mercado precisa do pão de queijo? uhum. Né? Então, basicamente assim, o empreendedor ele tem que ter uma mentalidade treinada, né, para ser empreendedor, para poder enfrentar as crises, saber transformar a estratégia numa realidade, mas ao mesmo tempo ele tem que olhar o mercado. O que que o mercado realmente precisa do meu produto? O que que eu tenho de diferente que alguém não, que alguém já está entregando? O que que eu entrego de diferente no mercado? Porque senão, aí vem o terceiro pilar, né, que é a visão de escala. Não sei se eu somei tudo aqui, mas assim, ó, mentalidade, a realização, né, que você transforma a tua estratégia numa realidade. E a terceira, você tem que pensar em como escalar o negócio, Uhum. né? Porque o que que eu estou entregando para o mercado? É algo que o mercado quer? E quando eu pensar de entregar e estiver entregando, eu tenho que ter também uma visão de escala. E o que que vinha a ser a visão de escala? É você tentar criar ferramentas dentro da tua empresa que não precise de você estar lá sentado à frente da empresa. Porque você tem que estar também olhando como a tua empresa vai crescer. Importante. Né? Então, isso é uma outra necessidade também do empreendedor. Porque se ele, não, se ele é o cara que vai estar, vamos falar de um restaurante, ele é o cara que está lá na cozinha, é o cara que está servindo a mesa, ele é o cara que está no caixa. Se o negócio dele tem essa necessidade da mão de obra dele em todos os pontos, ele não escala. Ele só arrumou um emprego caro e estressante. Isso eu não quero para mim. Uhum. Entendeu? Eu preciso ter ferramentas que ou eu vou alavancar pessoas, ou eu vou alavancar sistemas ou ferramentas que elas possam atuar sem eu precisar estar lá. Uhum. Recentemente eu tive num restaurante que eu não vou lembrar o nome aqui em Curitiba que eu achei super bacana. Você é um restaurante de quilo, né? Você vai lá, se serve à vontade, aí você vem para a balança, você vai pesar, não tem ninguém na balança, entendeu? Você tem um sistema, você coloca lá, ele vai contar um, dois, três, o tempo de equalizar a balança, Aham. ele já te entrega o ticket. Você vai lá, almoça. Você terminou de almoçar, você vem com o teu ticket, tem uma pessoa no caixa, mas você pode ganhar velocidade com o totem, entendeu? Você vai lá e paga. Duas posições que não tem mais pessoas. É duas posições que o patrão não está lá atrás, preocupados como é que vai ser o caixa dele. Ele criou sistema para que o caixa funcione e garanta que ele não está sendo literalmente roubado. Se Uhum. esse é o medo dele, né? Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que estar criando sistema para poder liberar você e você focar na expansão do negócio. Não sei Uhum. se eu fugi do teu Ah, assunto, por mais que você fuja, Adilson, qualquer coisa que você fala é muito valiosa. entendeu? Assim, aí voltamos no tripé. Voltamos Aham. no tripé, que é isso que o empreendedor precisa estar sempre atento, né? É a questão da mentalidade de decisão, decisória, né? A execução tática e a terceira que é a visão de escala. Tá, Esses três têm que estar sempre lá na cabeça dele. boa. Quero entrar um pouquinho no tema contigo sobre desafios. E, mas assim, de uma forma muito prática mesmo, fazendo uma curadoria aí de toda a tua experiência, teu histórico. Já são mais de 10 anos empreendendo. Qual desafio você viveu na tua vida como empreendedor que você poderia dizer assim, puxa, se alguém tivesse falado sobre isso, se alguém tivesse me ensinado sobre isso, eu não teria tido esse prejuízo, eu não teria tido isso, não teria tido aquilo. Tenta lembrar, resgatar algo nessa tua trajetória que te deixou, que te marcou. É quando eu olho, como eu falei, eu trabalho com representação comercial. Eu, se você tem um mentor que vai te mostrar como você atuar, como você prospectar o mercado, entendeu? Tudo isso te
faz você alavancar mais rapidamente, né? Então eu tive que ir aprender meio que no trancos e barrancos. Hoje eu tenho a capacidade até de ajudar alguém com esse conhecimento, né? Mas quando você olha o mercado, a questão da velocidade como você vai prospectar, como é a velocidade como você vai transformar esse cliente que você prospectou num cliente ativo, isso aí é muito importante, né? E aí eu vim crescendo. Ao longo desses 10 anos eu alavanquei bastante usando a parte do CLT, que eu já atuava, digamos, como vendedor, né? A questão de como prospectar, só que a partir do momento que você vira empresário, né? Tudo está no teu bolso. Então você tem que aprender o fluxo de caixa. Você tem que aprender como você vai planilhar as tuas visitas, os custos de visita, né? Como você vai poder otimizar as tuas visitas. Porque muitas vezes, como vendedor CLT, você não está preocupado com os custos, né? Combustível, alimentação, passagem aérea, hotel. Você sempre quer o melhor, porque não está saindo do teu bolso. Mas na hora que você está pagando a conta, isso é diferente. E se você não for rápido em entender isso, você vai quebrar. Ou você não vai criar patrimônio. Uhum. Literalmente é isso aí. Então, somando todo o meu aprendizado que serviu para mim, desde a época lá da loja, tá? Uhum. Fez com que eu chegasse onde eu estou, né? E nesses 10 anos eu consegui construir um patrimônio que hoje eu posso parar, Uhum. entendeu? Legal. Mas o que acontece? É, faltou para mim, talvez, um pouco mais de conhecimento que eu vinha adquirindo. Mas se tivesse alguém me orientando na questão de investimento, por exemplo, né, que é algo que para a minha geração sempre foi mais difícil. Hoje a geração tem vários acessos quando você fala em investimento, e isso é importante para o empreendedor, porque ele faz dinheiro, mas o que que ele faz com esse dinheiro? Uhum. Entendeu? Como é que ele investe? Ele investe na própria empresa? De que forma? Sim. E o capital, o fluxo de caixa, onde ele está deixando isso daí? Né? Eu estou comentando a questão do investimento porque quando você olha para a minha geração, você fala aqui de Brasil 30, 40 anos atrás, você não tinha todas essas ferramentas para poder fazer investimento, né? Você tinha medo de investir. Ainda recentemente teve como é que é o Banco Master, né? Que te assusta quando você vê isso daí. Só que hoje eu entendo e eu tinha dinheiro no Banco Master. Mas o que que fez com que eu não quebrasse? Inteligência financeira. Isso também é Ótimo. outra coisa que o empreendedor precisa aprender rapidamente. Como ele lida com dinheiro. Uma pessoa escassa ou com mentalidade escassa, consegue reverter isso também? Consegue se dar bem, aprender? A inteligência sempre é treinável, vou sempre falar isso, né? O cérebro sempre é Gostei. treinável, tá? Mas assim, quando você fala de inteligência financeira, inteligência emocional, a gente vai cair muito na questão das crenças limitantes, né? Que aí vem a questão da escassez. Como é que você foi ensinado na tua infância, né? Qual as frases que te falaram lá no passado que impacta você hoje, né? E aí voltamos no caixa, né? Como é que você lida com dinheiro? Tem muita gente que empreende e ele ganha muito dinheiro, mas ele faz questão de gastar rapidamente isso daí, Aham. entendeu? Para ele, aquilo ali, ele não é, como se fala? Não pertence a ele. É como aquilo ele não pudesse ser dele. Então ele faz muito dinheiro, chega, mas ele tem um teto que ele bate, ele Sim. quebra e volta, ele bate, quebra e volta. E isso está na mentalidade dele. Aham. A gente até conversou sobre isso numa outra vez, uma outra oportunidade, e eu comentei contigo que a impressão que eu tenho quando a gente fala de crenças limitantes, a gente vai para um lugar de ancestralidade, Exato. né, que vem com as nossas gerações anteriores, nossos avós, Perfeito. bisos, tataravós. Como é que eu quebro isso, Adilson? Porque eu não posso ficar usando também toda essa desculpa, talvez como apoio, entende? Você tem que, na verdade, ou buscar alguém que possa mostrar isso para você, entendeu?
talvez um coach, né? Para Aham. mostrar para você o porquê que você não está avançando, por que você tem tanto sucesso e bate e quebra várias vezes, né? E entender onde que a tua mente está te sabotando. E Uhum. geralmente o problema não está lá fora, o problema está dentro de você. Entendeu? É alguma coisa que. Vamos pegar um exemplo aqui. Meu pai. Eu pego o meu exemplo do meu pai. Uhum. Né? Quando eu tentei o primeiro ano para entrar na faculdade, eu não consegui. Né? Estudei, acho que tinha estudado, e prestei o vestibular e não consegui. Nossa, essa é uma imagem forte para mim, porque eu lembro num domingo eu almoçando na mesa do meu pai e ele tentando me consolar, falando que assim, não, filho, mas nem tudo nós somos capazes, né? Muitas vezes a gente tem que reconsiderar os nossos propósitos, né? E eu sempre fui muito determinado, né? Eu falei para ele, pai, assim, ó, se eu decidir ser presidente, no mínimo eu vou ser vice, mas eu vou para lá. No ano seguinte, o que que eu fiz? Eu peguei, não tinha sábado, não tinha domingo, eu estava sentado na cadeira do estudante estudando. Passei em quarto lugar. Entendeu? Mas o que eu mostro aqui? Porque se eu tivesse tomado isso como uma verdade, quando meu pai falou que nem tudo nos pertence, né? Eu simplesmente tinha mandado uma mensagem para o meu cérebro que não, tá tudo bem, isso é normal. Nossa. Sim, Entendeu? E o aham. cérebro, como eu já falei, ele é aquela criança que não quer trabalhar, ele quer Aham. te proteger, ele quer economizar energia. Sim. E quando você manda uma mensagem para ele que é normal você ser reprovado, é um mundo maravilha para ele. Uhum. Para que eu vou trabalhar? Tá bom assim. Uhum. E aí você vê muita gente na zona de conforto, né? Sem conseguir escalar, passando muitas vezes certa dificuldade na sua visão, mas para ele tá bom. E eu vejo que tem um passo ainda antes de você, por exemplo, investir num mentor, né, em algo que vai te mostrar isso, que é o quê? A tua autopercepção. Exato. Como é que você chega no ponto que você entende que eu preciso contratar alguém, eu preciso de ajuda para entender isso aqui, se eu ainda não observei aquilo, não me autoanalisei e entendi, pô, isso aqui tem alguma coisa errada. Eu lido mal com o dinheiro na minha vida pessoal, porque é uma extensão, Exato. não quer dizer que eu lido bem aqui e aqui eu lido mal, né? É uma extensão uma coisa da outra. Então, eu não vejo como, Adilson, não estou dizendo nem que seja impossível, mas eu não vejo como você atribuir uma coisa sem a outra. Não tem como você despertar algo aqui se você não se autoanalisar, né? Não tiver essa autopercepção. Essa autocrítica você tem que ter. Pô, quantas vezes eu caí e levantei? Tem empreendedor de sucesso aí que quebrou 5, 10 vezes. Aí, uma que ele acertou, ele rompeu a barreira, Exato. né? Mas ele poderia de repente ter resolvido isso lá na primeira ou na segunda. Se Sim. ele faz essa autocrítica, pô, estou fazendo tudo certo, por que que eu estou me sabotando? Aham. Entendeu? Ele tem que olhar para ele. A pergunta é para ele, A né? pergunta é para ele, não é o que o mundo está fazendo, o que que tem de Aham. errado em mim? Está faltando o que em mim? Foi o que eu falei, muitas vezes eu não tenho todo o conhecimento, né? Então eu tenho que ser autocrítico, ser e humilde e falar assim, pô, eu não tenho toda a sapiência, entendeu? Eu tenho que buscar alguém que tenha esse talento a mais que eu não tenho Sim, e vou fantástico. agregar. Ou Exato. por que que eu tenho todo esse conhecimento e continuo não acreditando em mim? Uhum. E geralmente é a falta de crença em você. E Uhum. por que que isso? Isso foi imputado em você. Foi alguma ideia que está lá no teu íntimo que você não está percebendo. Foi colocado, alguém falou alguma coisa e que teu cérebro achou bacana. É, Entendeu? E aceitou isso como uma verdade. sim. Você se considera um líder de sucesso? Hoje sim, Por quê? porque eu vejo que muitas das minhas barreiras eu vim vencendo, né? As dificuldades foram sendo rompidas e a cada vez que eu faço isso, eu aprendo mais. A minha mente é acelerada. Eu gosto de conhecimento. Eu preciso estar o tempo todo buscando conhecimento.
eu preciso estar aprendendo, né? Recentemente, como eu falei, esse ano eu faço 70 anos, eu já vinha com essa necessidade de voltar a estudar, já tinha voltado a ler, porque quando eu falo do meu projeto 120, hoje eu cuido do corpo, mente e espírito. São três coisas que para mim tem que estar alinhado nesse sentido. Isso vale para qualquer empreendedor também. Ele tem que olhar para ele, né? O corpo dele tá legal porque ele todo dia ele vai enfrentar crise, né? Então ele tem que ter uma alimentação legal, condição física legal. Ele não pode ficar doente do nada, entendeu? Porque a empresa depende dele, né? A mente dele precisa estar aguçada. Como é que você faz isso? Eu falei que você treina a mente. Então você precisa ter as ligações cognitivas o tempo todo ali trabalhando. Então você tem que ler, você tem que estudar, entendeu? Tem que estar provocando o teu cérebro a estar trabalhando. Porque senão, para ele para, né? E se para, a nossa mente envelhece, ela envelhece, mas ela encontra caminhos. Aham. Entendeu? Ela vai encontrar caminhos. Tuas conexões neurais continuam acontecendo ali, Uhum. né? Desde que você provoque. Uhum. É como você todo dia vai para a academia e faz musculação, Uhum. certo? Na minha idade, se eu parar, eu vou perder o músculo muito mais rápido. Então, eu tenho que continuar, Uhum. né? Cuidando da questão da proteína, cuidando do condicionamento físico todos os dias, Sim. né? Então, eu tenho que continuar porque eu quero estar levantando todo dia. Uma A, curi... a Desculpa. mesma coisa do cérebro, você tem que estar exercitando ele, Exato. entendeu? Então, eu acho assim, você tem que pôr o teu cérebro para funcionar. E isso faz com que você se volte para você. Você tem que olhar para você. Onde é que eu estou falhando? O que Uhum. está faltando para mim? Com certeza, a maioria das vezes que você falha, não foi o sistema que falhou. Uhum. Pare de depender do mundo exterior, Exatamente, né? exatamente. Uma curiosidade aqui, muito legal, inclusive, quando eu conheci o Adilson, a gente estava fazendo um curso juntos, e ali na sala de aula, a professora ali, né, estava comentando sobre futuro, sobre várias coisas, e chegou no Adilson, o Adilson falou, o meu objetivo é chegar aos 120 anos. E eu dei risada, eu morri de rir. E eu vi que ele ficou, não, é isso mesmo, é sério. Aí eu, nossa, é sério? Ele está falando sério. E foi um curso, foi uma grande imersão ali, quase uma semana, né? Que a gente ficou juntos e eu fiquei observando o Adilson todo santo dia, com a sua shakeira ali, a sua proteína, o seu whey, fazendo jus a esse objetivo. Adilson, vamos comentar, né? A gente não pode passar desse conteúdo sem falar sobre isso, que realmente, na verdade, não é nem só sobre o teu objetivo dos 120 anos, mas o que você está construindo nessa caminhada para chegar aos 120 anos. Então, voltando aqui no tripé, né? Corpo, mente e espírito, né? Como eu comentei, eu continuo cuidando da minha saúde, cuidando da minha mente, ela precisa estar ativa, aguçada, focada, né? E a parte espiritual, né? Qual é o meu propósito? E aí, quando eu falo de espírito, eu não estou falando não estou falando de religião. Eu estou falando da tua relação com o divino. Essa que é a ideia. Sim. Como é que você contribui com os demais, com o teu semelhante? É a questão do servir, entendeu? Então, aí a gente volta falando aqui do 120, então eu estou cuidando de todos, do meu tripé, dos três pilares, tá? Mas quando você pega isso e olha para o empreendedor, você está montando uma empresa por quê? De que maneira a tua empresa vai contribuir também para a sociedade? Entendeu? Então, essa é a parte espiritual. Aqui Uhum, entra a questão do propósito. Entendeu? uhum. Para que eu estou construindo isso daqui? É só para poder andar de lancha, entendeu? Passear, entendeu? Como é que eu estou contribuindo? Quantas pessoas eu vou estar envolvendo? Quantas famílias eu vou estar empregando? Então, tem que ter algo maior do que só a conta bancária, né? Então, isso é que eu vejo. Então eu acabo associando a minha vida, né, aos meus propósitos, ao meu empreendedorismo, ao que eu quero empreender, né? E isso tem tudo a ver para mim, né? Por exemplo, quando eu penso no caso
do propósito, um dos propósitos que eu estou buscando é estar dando apoio através da Lara lá para as casas de apoio, que muitas vezes as pessoas esquecem que tem pessoas abandonadas, fragilizadas, né? Eu tive recentemente numa casa de idoso, eu vou fazer 70 anos, mas tinha uma pessoa com 59 anos lá dentro, Ai, entendeu? E aí você, sim. mas como é que é isso, né? Mexe, né? Com... Isso muda muita coisa aqui dentro, né? Então a gente tem que estar olhando para o outro também, Uhum. né, nesse sentido da minha caminhada. Não é só montar um negócio. Para que eu quero esse negócio? Se a gente for fazer uma curadoria aí da tua experiência, das tuas histórias, do que você já viveu, do que você ainda tem para viver, da tua visão de futuro, eu sei que vai ser um desafio difícil, um desafio difícil, uma tarefa difícil para você, mas vamos tentar pensar em um conselho ou em algo muito específico que você deixaria hoje para essas novas gerações de empreendedores. O que seria isso, Adilson? Pô, essa é uma boa pergunta. Vai fazer pensar bastante. Pode pensar. Eu acho assim, olhando para mim, você nunca pode desistir. Quando você desiste, você entrega a sua vida para alguém. A decisão sempre vai ser sua. Isso é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, é assim, se eu começar a deixar para que alguém decida por mim, que alguém faça por mim, eu estou entregando a minha vida para essa pessoa. E aí eu não posso reclamar do resultado disso daí. Você fez eu lembrar, coincidentemente, de um livro, até uma das minhas aulas de neurociência, né, onde a professora traz um livro que eu não vou lembrar o nome, mas eu acho muito legal, que era uma esteira de produção, né, onde cada um tinha uma caixinha e você vai colocando tudo ali dentro da caixinha, certo? E você vai construindo a tua caixinha, certo? Quando chega lá no final, você recebeu o que você construiu. Agora, se você não soube construir, se você não teve até um esquema bonito, né, de projeto, fez um projeto bonito, mas você não teve uma execução boa, literalmente, desculpa a palavra, mas você vai ter uma caixinha de merda lá, Uhum. tá? Quando você pega essa caixinha, eu não sei fazer a coisa, né? Isso aqui para mim é difícil. Eu não vou atrás de nenhuma informação para poder aprender a fazer a minha caixinha e eu entrego para alguém. Essa pessoa não tem responsabilidade sobre a minha vida. Essa pessoa não tem responsabilidade sobre a minha caixinha. Então, quando chegar no final da linha, se a caixinha também for uma caixinha de merda, desculpa, mas essa caixinha te pertence. Isso é o que está, não são palavras minhas, é o que está no livro. Tá. Infelizmente, eu não vou lembrar do nome agora. Mas, literalmente, a vida é essa. Você tem que ter autorresponsabilidade sobre a tua vida. Se você quer algo, enfrenta a vida. Entendeu? Se você quer sair da, o Paulo Vieira traz isso num livro, né, do tanque de merda, né? Uma Aham. palavra está voltando novamente aqui, mas literalmente é isso daí, né? Você passa, está lá o tanque, a pessoa está presa lá dentro do tanque e você fala para o cara, pô, mas aí não é teu mundo, você é muito mais capaz disso do que isso daí. Mas a pessoa tenta se movimentar e cada vez que ela se movimenta, o cheiro levanta e ela prefere voltar e ficar onde está. Mas você sabe que a pessoa tem muito mais capacidade do que aquilo. Claro. Só que ela entra na zona de conforto, o que o cérebro ama, É, né? é. E ela está na zona de conforto e ela acha que aquilo está bom para ela. O meu conselho para quem está começando agora é não desiste, Aham, entendeu? sim. Você caiu por algum motivo. Busca informação, busca conhecimento, busca quem conhece mais do que você e aprende Sim. e volta a aplicar. Porque quando você olha para o mercado, a maioria dos empreendedores, se você tem várias literaturas aí falando, várias bibliografias de caras muito famosos, que eles quebraram várias vezes, Uhum. Mas não mas não desistiram. desistiu. Porque tinha clareza lá na frente, Exato, né? Tinha visão, talvez não a direção exata, porque a gente vai construindo, não é uma linha reta, né, exato, Adilson? exato. Mas Quer ver? A gente traz, por exemplo, um empresário brasileiro que é um case no Brasil, que é o Silvio Santos. Eu amo o Silvio Santos, né? é. É um cara que era como é que fala que vende na banquinha, esqueci o nome agora, né? Que é o cara que vendia na banquinha, trabalhou na barca Rio-Niterói como locutor,
entendeu? De repente foi colocado um projeto na mão dele, Manuel da Nóbrega foi o cara que criou o baú da felicidade, Ah, só que o filho não queria, né? O Carlos da Nóbrega, né? Ele aham. não queria. E coincidentemente o Manuel da Nóbrega ouviu o Silvio Santos na barca, na travessia, achou ele interessante e trouxe ele para São Paulo, né? E adotou ele como fosse um filho, né? E aí o que acontece? Chega um dia lá e falou, cara, tem aqueles carnê lá na gaveta lá, se você que é um cara que tem esse perfil de vendedor, pode ficar para você. Ele entregou todo o projeto Baú da Felicidade para o Silvio Santos. Quem criou o Baú da Felicidade não foi o Silvio Santos. Uhum, Ele ganhou um projeto na mão. Só uhum, que ele soube o quê? Tirar o projeto do papel e dominar o mercado com ele. uhum. Então, isso é muito legal quando você vê isso daí. É como você implementa o projeto. Né? E outra parte que eu acho super bacana, que é da ideia dele, quando ele montou o banco, acho que foi Bamirins, um banco, eu não lembro qual era o nome do banco do Silvio Santos, ele não era um cara de banco. Ele foi no Uhum. mercado e contratou o cara que era especialista, porque eu tenho dinheiro, mas como é que eu faço isso? Sim, sim. Entendeu? Então, quando eu Aham. falo que você não tem todos os talentos e você tem que buscar, Sim. você vê. E tem mais uma característica. Se não me engano, é o Boticário, que ele nasce de um projeto que era do Silvio Santos, que depois ele fez a parte da perfumaria, mas chega um momento que ele tinha tentado fazer um projeto, tinha muitos vidros, uma embalagem lá que não estava para nada, ele pega e vende barato para o atual dono do Boticário. É Aham. assim nasce o Boticário. Olha Entendeu? só, Então, assim, gente. você tem um projeto, mas se você não souber executar o projeto, é só É só um algo no projeto. papel. É. Entendeu? Então, assim, se empenhe bastante em tentar buscar conhecimento. O que eu não tenho, eu vou buscar no mercado. O que eu não tenho, eu vou buscar alguém que conheça. O que eu não tenho, eu vou sentar na cadeira de estudante e vou aprender. Mas eu vou fazer isso se tornar realidade, Aham. né? E uma vez que isso se tornar realidade, eu não posso parar aí. Eu tenho que pensar em escala. E isso seja corpo, mente e espírito. É possível aplicar Exato. esses três pilares. Que peso ainda essa entrevista. Você me desafiou bastante agora. A cabeça aqui teve que pensar rápido. Adi- Adilson, para a gente finalizar, deixa as tuas redes. Vocês podem acompanhar em tempo real os conteúdos do Adilson. São fantásticos. É muito gostoso te seguir, te acompanhar. Você tem muita riqueza, né? É muito Obrigado. rico o teu conteúdo. Deixa as tuas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar, entrar em contato, palestras, mentorias, o Adilson tá aí, tá super disponível. Criamos recentemente o Eu Adilson Freire no A Instagram. gente vai deixar, tá? Tá? Aqui na, A gente no vídeo. está também, vamos escalar também para o YouTube também, mas lá vai ter o link. Por enquanto o YouTube tá na gestão. Mas o arroba eu, Adilson Freire, no Instagram, nós estamos trabalhando fortemente. Devemos trazer mais produtos justamente focado no empreendedorismo e finanças, que são dois mercados que eu acho que é interessante a gente trazer conteúdo agora, né? E eu vou estar bem focado nesse sentido, né? Empreendedorismo e finança. E começar a trazer aulas, trazer material, basicamente para o Instagram, né, focado nisso daí. Como eu comentei desde o início da entrevista aqui, também tem um projeto de criar um instituto, onde eu estou trazendo dois grandes colegas, né, cada um com 30 anos, sou só um garoto, só Para garoto, quem vai né? chegar aos 120, né? Então, É. trazer só os garotos com pouca experiência. Ele já é consultor de grandes empresas, o outro muito na parte de inteligência emocional, né, que é o soft skill, cuidando, inclusive que os empreendedores, os empresários em geral sofrem muito no burnout, Burnout. né? Uhum. Então ele está cuidando disso daí, dessa parte. Então a gente está juntando isso aí, colocando tudo no liquidificador, trazendo a questão
de empreendedorismo, trazendo a questão de liderança dentro das empresas também, que é algo muito importante. É o líder saber como cuidar da equipe, é como o líder saber conversar com a equipe para poder ter um trabalho de alta performance dentro da própria empresa. Então, eu acho que tudo isso está no mundo do empreendedorismo, né? Tudo isso junto vai trazer bastante material e a ideia é não só ficar na parte do, da internet, né, do Instagram, mas trazer isso também no mundo físico, né? Eu acho que futuramente a gente deve ter sala de aula aqui para poder trazer o pessoal de dentro das empresas para dentro da sala, né, e treinar esse pessoal nesse sentido, buscando alta performance. Essa que é a ideia. E Legal. assim o empreendedor tenha visão de escala, não fique criando um emprego caro para vocês. Clareza e direção Cara, também, né? clareza e direção. Senão Legal. você vai arrumar um emprego caro e estressante. É. Adilson, obrigada. Nossa, obrigada pelo teu tempo de novo. Já te agradeci acho que umas 1025 vezes. Eu agradeço a Te oportunidade. agradeço mais uma vez, porque, de novo, teu conteúdo é muito rico. Eu, de verdade, eu espero que você continue com essa mente inquieta. Você é inquieto, para de falar que você é ansioso, você é inquieto. Inquieto é uma qualidade, Obrigado. tá? Então você é Obrigado. inquieto, seja inquieto, você busca, você quer mais, você quer levar as pessoas junto, você quer compartilhar. Isso é muito legal. Essa é a ideia. Obrigada, viu? Eu De que verdade. agradeço. Estou grato de coração. Eu também. Obrigada a vocês também. A gente se vê no próximo episódio da Alma do Negócio. Até lá, tchau, tchau. Até mais.